Olá, gente, tudo bem? Vamos lá então, agora para a nossa terceira e penúltima videoaula de Física para ensino médio, com o assunto de hidrostática. Dando sequência ao nosso exercício, resolvido, né? Nós vamos calcular aqui, primeiro, a massa do líquido e depois o volume do líquido deslocado. Tá? Bem, conforme o exercício, o item A, nós vimos que o peso era igual ao empuxo, que era igual a 500 newtons. Então, como o empuxo é igual ao peso da massa do líquido deslocado pelo isopor, temos que calcular primeiramente a massa do líquido que foi deslocado pelo isopor. Então, nós usamos o peso igual a 500, igual a massa do líquido vezes a aceleração da gravidade. Então, é 500 igual a m vezes 10. M igual a 500 dividido por 10. 500 dividido por 10 é 50 quilogramas. Tá? Bem, agora nós temos a massa, nós vamos utilizar a fórmula da densidade, que diz que densidade igual a massa dividida pelo volume. A massa nós calculamos é 50, a densidade da água é 100. Cuidado aqui, não usem a densidade do isopor, usem a densidade da água. Por quê? Porque nós estamos calculando o volume deslocado de água. Este é o volume, o peso desse volume é o valor do empuxo, que é o volume da água deslocada. Aqui a gente não pode errar, tá? Então a gente coloca 100, que é a densidade da água, tá? Agora eu fiz esse exemplo numérico aqui, eu botei a densidade da água igual a 100. Agora eu não me lembro bem se a densidade é 100 ou não. Depois a gente vê isso, mas só para efeitos de cálculo eu botei 100, para ficar um número bem redondinho, para a gente poder calcular sem se preocupar muito com a parte matemática e mais entender como fazer o exercício conceitualmente, tá? Então, grande dúvida aqui é que não pode ser trocada a densidade. Tem que ser densidade da água, massa da água e volume de água deslocado. Tudo certinho. A fórmula da densidade funciona só para um mesmo material. Não adianta tu botar a densidade de um, a massa de outro, o volume de outro. Não adianta nada. Tá errado. Tá? Então vamos lá. Densidade da água 100, massa 50, conforme a gente calculou aqui. Massa da água igual a 50. Né? Então nós vamos calcular o volume de água que o isopor deslocou. Então 100 igual a 50 sobre V. V está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. 100V igual a 50. V igual a 50 dividido por 100, que é igual a 5 sobre 10, que é igual a 1 meio. Né? Simplifico, divido aqui por 5 e divido por 5. Dá 1 e 2. Volume deslocado é igual a 1 meio, que é 0,5 metros cúbicos. Tá? E agora um comentário que é interessante é a gente saber o seguinte. Vejam que o volume do isopor o volume da bolinha de isopor era de 2 metros cúbicos. E o volume de líquido deslocado foi apenas 0,5 metros cúbicos. É o que está aqui em laranja. Tá? Então vejam, o peso disso aqui é o mesmo peso disto aqui. Certo? Como o volume aqui é maior, a densidade é menor, o que está de acordo com as nossas observações feitas anteriormente, que um material de densidade menor que a do líquido, ele boiava, né? Ou se estivesse completamente submerso, ele subia, até equilibrar o seu peso com o empuxo. Então aqui vocês veem o líquido aqui que nós que nós calculamos, ele é mais denso do que o isopor. Então ocorre
essa diferença entre volume total do corpo e o volume deslocado pelo corpo, tá? Bem, outra aplicação interessantíssima que se vê em hidrostática são os vasos comunicantes. Vejam que coisa interessante, gente. Nós temos aqui, ó, essa água aqui que nós temos, esse líquido, vamos dizer que é água, tá? E são vasos comunicantes. A água que está aqui é a mesma que vem, que ocupa este volume, que ocupa os volumes desses canos aqui. Vejam que eles têm formas diferentes, tá? Bom, e o que ocorre? Nós vemos que a pressão em A, em B, em C e em D são iguais, tá? Por quê? Bom, a demonstração disso eu não irei fazer, né? Requer um pouco de trabalho algébrico, mas não está fora do assunto dessa videoaula, né? Mas é só para a gente saber como utilizar o princípio dos vasos comunicantes, que é ver o seguinte, que o que importa a saber sobre a pressão num líquido é nós sabermos a pressão de uma coluna de líquido. Não importa a forma que ela tiver, a coluna é sempre uma coluna vertical. Então, se nós traçarmos um ponto da borda do líquido até o ponto em questão e a borda deste líquido verticalmente até o ponto B, o comprimento entre esses dois pontos, o comprimento vertical é o mesmo. Logo, a coluna de líquido é a mesma, logo a pressão será a mesma. Tá? Então não importa a forma que o vaso comunicante tem, o que importa é a medida vertical da coluna de líquido que tem. Então nós pegamos sempre um ponto da borda do líquido até o ponto em questão. Vejam que o ponto A, B, C e D eles têm a mesma altura em relação ao chão. Tá? Muito bem. Uma outra relação que existe, que também não será demonstrada aqui, que é que a pressão é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade versus a coluna de líquido. Tá? Então, vejam, a pressão no ponto A é a mesma do B, que é a mesma do C, que é a mesma do D. Tá? Que é densidade do fluido, tá? É a densidade da água, aqui em azul. O G é uma constante, é a aceleração da gravidade. O H, ele é a coluna vertical de líquido. Então é esta coluna aqui, que é esta coluna aqui, a mesma, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Tá? Então, conforme esta equação aqui, que diz que a pressão é igual a densidade vezes G vezes H, nós temos que as pressões em A, B, C e D são as mesmas porque nós temos o mesmo líquido, a mesma aceleração da gravidade e a mesma coluna vertical de água. Logo, temos pressões iguais. No Sistema Internacional de Medidas, como que fica? Pressão é medida em pascais, a densidade em... Aqui eu botei errado, é quilogramas por metro cúbico, eu botei só metros. Não, densidade é quilograma por metro cúbico, é massa por volume. A aceleração da gravidade é medida em metros por segundo ao quadrado, a altura em metros. Tá? Bem, eu gostaria de falar rapidamente sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão com que a coluna de ar da nossa atmosfera faz sobre nós. Então nós estamos aqui no chão e o ar sobe até lá no alto, né? Então esse ar é um fluido. Imaginem como se nós estivéssemos no chão, em vez de ar tivéssemos água, nós estivéssemos no fundo do mar, assim, sei lá. Então nós teríamos uma coluna de água. No caso aqui nós temos uma coluna de ar.
essa coluna de ar que está por cima de nós, ela exerce sobre nós uma pressão que é chamada de pressão atmosférica, tá? É a mesma coisa disso aqui. É como se nós estivéssemos aqui no chão e nós temos uma coluna de fluido que tem uma pressão que é dada por esta equação aqui. No caso, a densidade é menor que a da água, que é a densidade do ar, e a altura H é a altura desde o chão até a estratosfera, lá, enfim, até as alturas maiores que temos no planeta Terra. Tá? Muito bem, essa pressão atmosférica tem um valor constante a nível do mar, né? Que aqui eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque eu só gostaria de mencionar por alto, só para vocês terem uma ideia do que é a pressão atmosférica. Gostaria de me deter um pouquinho mais na fórmula que expressa a pressão como uma função da densidade, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido. Tá? Então aqui nós temos o que? Por exemplo, vamos ver a pressão medida no ponto vermelho. Ela vai depender da altura da coluna de água, tá? Essa altura H, altura vertical, da densidade da água e da pressão atmosférica, que é constante. Tá? A pressão atmosférica está pressionando a superfície da água. Tá? Então a pressão no ponto vermelho é a soma da pressão atmosférica com a soma da pressão da coluna de água, que vai da superfície até o ponto onde é calculada a pressão que estes dois fluidos exercem naquele ponto. Bem, e aqui eu fiz um exercíciozinho simples só para a gente entender, né? Ó, exercício resolvido número 1. Considere a tabela abaixo, a qual mostra a densidade de algumas substâncias. Veja o desenho abaixo, o qual tem-se um frasco com água ao lado de outro com azeite. Sobre a pressão no ponto em vermelho, diga, sem calcular, em qual frasco tal pressão é maior. Bem, vejam aqui, gente, nós temos alturas iguais. Nós temos aqui o nosso frasco com água, o outro com azeite. Nós temos a pressão atmosférica, que é igual para os dois. A coluna de água, conforme você, a coluna de líquido, conforme vocês vejam, tem uma altura H, tá? Então, o que vai decidir qual pressão é maior? Nesse ponto vermelho aqui da água ou a do azeite? Bem, vamos recorrer à tabelinha que está aqui e à nossa equação. A substância, a água, tem uma densidade de 1 grama por mililitro. Tá? São outras unidades de medida, né? Não é? Mas que não importa, só importa a gente saber qual que é maior, qual que é menor, a da água ou a do azeite. Nós vemos aqui que o azeite é 0,8, logo sua densidade 0,8 é menor do que 1. Então a densidade do azeite é menor, consequentemente a pressão aqui será menor. Vejam. E aqui também, por exemplo, aqui a água nós temos uma densidade maior que a do azeite, logo, como a densidade é proporcional à pressão, quanto maior for a densidade, maior será a pressão. A altura é a altura H igual para os dois, a pressão atmosférica é igual a dos dois, então a única coisa que muda é a densidade, é o D. Então a água tem maior densidade, consequentemente maior será a pressão. Certo, gente? Muito obrigado por acompanharem esta videoaula. Fiquem a seguir com a quarta e última videoaula sobre hidrostática para ensino médio.